e nós vamos hoje estudar do capítulo 2, dos versos 14 a 26. Tiago, capítulo 2. Dos versos. Tem. A chave está aí. Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, dar-lhe o que necessita, de que adianta? Assim também, a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agora que ouvimos a Tua santa palavra, abrimos também os nossos corações diante de Ti. Reconhecemos que esta não é palavra de homem, mas é a Tua voz que nos chama, nos corrige, nos ensina, nos consola, nos exorta. Por isso, Senhor, suplicamos, fala conosco hoje, pelo poder do Teu Espírito. Ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração e move a nossa vontade para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela. Que tudo que ouvirmos hoje nos conduza, Senhor Deus, a uma fé viva, a um amor mais profundo e uma obediência mais sincera ao nosso Senhor Jesus. E que a glória seja toda Tua, hoje e sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, amém, amém. Irmãos, nós estamos estudando então a carta de Tiago. Hoje é o 6º sermão dessa carta, dessa série. E na semana passada nós vimos dos versos 1 a 13, que Tiago confrontou o pecado da parcialidade, que é que nós não devemos ser parciais num culto público ao Senhor, na igreja, né? Nós não devemos dar mais honra a quem tem mais dinheiro, a quem tem mais posses. Não existe diferença entre mais rico, mais pobre, mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais feio, mais bonito. Isso não existe, não deve existir dentro da igreja. E Tiago chama atenção para essas coisas. Por que Tiago fala essas coisas? Por que Tiago está chamando a atenção dessas coisas? Porque ele vê crentes professos dizendo ter fé, mas sem qualquer demonstração de transformação de vida. Eles dizem, eu creio, mas as suas vidas não são transformadas. Ou seja, eles dizem que creem, mas não têm misericórdia. Eles dizem que creem, mas não demonstram amor. Eles dizem que creem, mas não cuidam dos necessitados. Ou seja, santidade, aliás, uma fé sem santidade, prática. Por isso ele pergunta, no verso 14, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso a fé salvá-lo? E agora, será que Tiago está contradizendo Paulo?
Será que Tiago está indo contra os ensinamentos de Paulo, quando Paulo diz que a salvação vem somente pela fé? Paulo diz em Romanos 3:28, Paulo diz: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Tiago diz no verso 24, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E agora, temos aqui uma contradição, pastor Kleber? Temos uma contradição, pastor Diego? A Bíblia não se contradiz, irmãos. A Bíblia ela não se contradiz. O que Paulo está fazendo é combatendo o legalismo. Paulo está combatendo a tentativa de sermos justificados pelas obras. E o que Tiago combate é o antinomismo, uma fé verbal, uma fé sem frutos, uma fé que não age de maneira ativa. Paulo fala da raiz da salvação, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Tiago fala do fruto da salvação, a vida transformada. Então, nós podemos concordar que ambos também concordam, que eles não estão se contradizendo. Nós concordamos que somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Amém? Isso se encontra em Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para realizarmos boas obras que de antemão o Senhor já nos escolheu para fazê-las. Efésios 2, de 8 a 10. Ou seja, não como causa da salvação nós devemos fazer ou realizar boas obras, mas sim como resultado dela. Ou seja, já somos salvos, portanto, fazemos boas obras, praticamos as boas obras. E agora vamos explorar esse texto que nós lemos juntos. Verso 14, primeiro nós queremos falar da fé que não salva. A fé que não salva. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago, então, nos apresenta aqui um alerta profundo e vital para a vida da igreja, para a vida do crente, ok? Ele levanta uma pergunta, não para abrir um debate, mas para nos levar a uma reflexão profunda a respeito do assunto. Que valor existe em uma fé que é apenas verbal? Que valor existe em uma fé que é apenas nominal, que não é vivida? Repare como Tiago formula a frase: se alguém disser que tem fé, ou seja, há uma profissão de fé, mas é uma profissão de fé que alguém que só diz que a tem, não vive essa fé que diz que tem. Não é a presença da fé, não existe aqui a presença da fé verdadeira, e essa também não é a questão que Tiago está apontando aqui. A questão aqui é a veracidade da fé professada. Em outras palavras, nem toda fé é fé salvífica. Há um tipo de fé que não passa de palavras. Há um tipo de fé que é só na base do intelecto, da emoção superficial ou até de conveniência social, porque eu quero pertencer a um grupo de pessoas, eu quero pertencer a um lugar onde eu sou bem-vindo, onde eu sou bem tratado, onde eu posso também receber uns tapinhas nas costas de vez em quando, então eu quero pertencer a esse grupo. É mais um senso de pertencimento do que uma fé propriamente dita. Ou seja, é como se fosse uma realização de algo, ou seja, o egocentrismo, o meu ego sendo amaciado, mas não existe aqui uma entrega total ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. Jesus advertiu contra isso. Mateus capítulo 7, 21. Mateus 7, 21, olha o que o Senhor Jesus diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja isso. Repare, essas pessoas dizem as palavras corretas: Senhor, Senhor. Mas as suas vidas não evidenciam submissão no senhorio de Cristo. Não há prática de obediência. Resultado, Jesus diz: não vos conheço. Afasta-se de mim, aparta-te de mim, não te conheço. Mas Senhor, Senhor, não te conheço. Eu realizei obras em teu nome, não te conheço. Eu preguei no seu nome, não te conheço. Eu orei no seu nome, não te conheço. Fé falsa. Fé falsa.
Paulo também advertiu sobre isso. 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, Paulo diz. Ou seja, irmãos, não basta dizer eu creio, é preciso examinar a natureza da fé professada. A fé, ela é viva? Ela se expressa em amor, como nos diz Gálatas 5:6? Ou é ela apenas uma crença intelectual? Nós achamos que cremos, nós achamos que pensamos, nós achamos que sabemos de algo, mas na verdade não vivemos a fé que nós professamos. O maior perigo, irmãos, não é um ateu declarado, sabia? O maior perigo não é esse, mas é o religioso iludido. Porque o ateu declarado, de certa forma, ele sabe para onde vai e não está nem aí para isso. Mas o crente iludido está achando que vai para um lugar, mas não está indo para outro. Quem aqui já pegou trem errado? Quem aqui já pegou ônibus errado? Quem aqui já achou que estava indo para Canintão e foi parar lá em Camden? Estou indo para Canintão, Canintão, é isso aí mesmo, terminou com tal, é para lá que eu vou. Você estava iludido. Você errou o caminho. Você achou que estava indo para um canto, estava indo para outro. Assim é o crente iludido. Assim é o religioso que diz, sou cristão, vou à igreja, creio em Deus, mas vive sem arrependimento, sem sede de santidade, sem amor aos irmãos, sem compaixão pelos necessitados, sem obediência prática ao Senhor. É o crente iludido. Uma fé sem frutos é uma fé morta, diz o texto. E isso é sério. O que uma pessoa morta faz? Nada. Nada, absolutamente nada. João Calvino bem disse a esse respeito. Ele diz: a fé é um instrumento pelo qual somos unidos a Cristo e de onde fluem as boas obras como fruto necessário. Veja, não é fruto opcional, é fruto necessário. Necessário. A fé que não transforma o caráter e a conduta não é fé bíblica. A fé que não nos transforma, que nem dos ingleses, from inside out, de dentro para fora, a fé não transforma aqui, ó. Isso aqui é cirurgia plástica que transforma. E olha lá quando transforma, tem gente que nem assim dá jeito. Mas o que eu quero dizer é a fé que é a cirurgia que vem de dentro para fora. É a cirurgia no caráter, é a cirurgia na maneira de falar, é a cirurgia na maneira de pensar, é a cirurgia na transformação da mente. Essa é a fé bíblica. Mas irmãos, eu não quero que vocês se entristeçam. Eu não quero que vocês fiquem chateados. Muitos de vocês, ao ouvirem isso, talvez pensem, e agora? Será que a minha fé é viva mesmo? Será? Será que eu tenho agradado a Deus? Eu ainda luto contra o pecado. Eu ainda falho tantas vezes. Eu ainda falo o que eu não gostaria de falar. Eu ainda faço o que eu não gostaria de fazer. Será que a minha fé então é verdadeira? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a fé verdadeira, ela não é perfeita, mas ela é viva. Aquele em quem nós temos fé é perfeito, mas a nossa fé, a nossa vida ainda não é perfeita. Mas ela precisa ser uma fé viva, uma fé que pratica, uma fé que faz. Mesmo quando nós vacilamos, mesmo quando nós nos sentimos fracos, mesmo quando nós nos sentimos que nós não somos nada, mas existe um amor genuíno por Cristo, um desejo genuíno em agradá-lo, uma tristeza pelos nossos pecados. Mesmo nessas coisas, mesmo nas pequenas obras de amor que nós fazemos, então sim, essa é obra do Espírito Santo. Então não se sinta desanimado. Você não precisa fazer grandes coisas, você precisa fazer o certo. Nós não precisamos fazer grandes coisas para Deus, nós precisamos fazer o certo diante de Deus. Esse é o chamado aqui. Portanto, entendo que não é a quantidade das obras que salvam, mas a realidade da fé seguida de boas obras. E essa fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, o Senhor Jesus disse, Ele honra e Ele sustenta.
E Ele faz germinar, e Ele faz crescer, porque é Ele quem gera esse crescimento em nós, não é? Você pode acrescentar alguma coisa à sua vida? A não ser alguns quilos quando você come demais? Você acrescenta alguma coisa para a sua vida? A não ser os quilinhos? É a única coisa que você consegue acrescentar para a sua vida são os quilos que a gente ganha com o passar dos anos, não é verdade? É a única coisa que eu acrescentei. Quem acrescentou tudo em mim, quem acrescenta tudo em nós é o Senhor Jesus, gente. É Ele quem faz, nós não fazemos nada, absolutamente nada, é Ele quem faz. E Ele faz em nós e quer fazer através de nós. Por isso que Ele diz, olha, viva a fé que você professa. Porque eu não quero só que você fale bonito, eu quero que você viva bonito também. Esse é o ponto. Depois, dos versos 15 a 17, Tiago diz que a fé é morta diante de uma necessidade. Como nós lemos, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento, e qualquer dentre vós ele disser, vai em paz, vai com Deus, irmão, Deus te abençoe, e não fazer nada a respeito, que tipo de fé que é essa? Eu falei para vocês semana passada, uma vez eu vi uma figura de um pastor entrando na igreja, com um pedaço de pão numa mão e com a Bíblia debaixo do braço, e um irmão sentado na porta da igreja dizendo, pastor, eu estou com fome, e ele estava com o pão na mão e com a Bíblia no braço, e ele vira e fala, Deus te abençoe, e entra para dentro. Que tipo de fé que é essa? Ele estava com a faca e o queijo na mão, com o pão e com o pão da vida. Ele podia ter abençoado com o pão de comer, e depois vem para dentro ouvir a palavra de Deus, que você vai ver que você nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. E ele vira e fala, Deus te abençoe. É exatamente isso que Tiago está dizendo aqui. Depois de levantar a questão da falsa fé, Tiago traz uma ilustração exatamente concreta e tocante para nós. A necessidade real do próximo, nós precisamos olhar ao redor. Ele não fala de casos abstratos, mas de um irmão ou de uma irmã que está com uma necessidade real, que carece do básico. Eu estou falando que quer você dar seu carro, sua casa, suas melhores... Não, ele estava com a necessidade básica, comida, roupa para se esquentar do frio. Diante de uma necessidade tão evidente e urgente, como reage a fé daquele que está sendo denunciado? Com palavras vazias, Tiago diz. Ide em paz, se aqueça, se farte. Do quê? Se eu estou pedindo o básico, comida e roupa, eu não tenho com quem me aquecer, não tenho com quem me fartar. Você não entendeu a mensagem? Então nós precisamos estar prestando atenção a essas coisas. Essa é uma espiritualidade hipócrita. Diz palavras bonitas e piedosas, mas não move a mão e muito menos o coração para ajudar. É uma fé hipócrita. Não há ação prática, não há amor encarnado, não há compaixão operante. Tiago pergunta com firmeza, qual é o proveito disso? E a resposta é óbvia. Qual é o proveito disso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Fé que não age é fé morta. A aplicação de Tiago é direta e severa. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. É o que ele diz. Ele não diz que a fé apenas está doente ou está enfraquecida, mas ela está morta. Não existe vida espiritual ali. Não há obra do Espírito Santo, porque o amor prático ao próximo é uma das primeiras evidências de fé genuína. E quando eu digo amor prático, não estou falando só de ajudar não, estou falando de pregar o evangelho também. Quem aí nunca, assim, recém-convertido, cheio do fogo? Ê, pecador, você precisa se converter, você precisa de Jesus, hein? Ou não foi assim com você? Você experimentou algo tão sobrenatural que você fala, não, eu preciso passar isso para frente. Você precisa de Jesus também, irmão, você precisa de Jesus também, mãe, pai, irmão, tio, papagaio, periquito, todo mundo precisa. Depois essa coisa vai esfriando um pouco, não deveria, mas vai esfriando um pouco, vai. Aí daqui a pouco você já começa a pensar, Jesus está bom para mim. Mas não deveria ser assim, não. Ou seja, Jesus ensinou que, em Mateus 25:40, o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, em verdade vos digo que, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, o fizestes a quem? A mim. E ele continua, no mesmo contexto. E aí os discípulos perguntaram, mas quando é que eu não te ajudei? Quando é que eu não te servi? Quando é que eu não fiz? E ele disse, tive fome e você não me deste o que comer.
Tive sede e não me deste o que beber, do verso 42, do mesmo Mateus 25. Ou seja, aqueles que passaram indiferentes às necessidades do próximo revelam que não conheciam de fato o Senhor que professavam. Deus é amor. Amém? Deus é amor? É ou não? É. Deus é amor. João 1, 4, 8. Desculpa, 1 João 4, 8. 1 João 4, 8, a Bíblia diz que Deus é amor. E nós o amamos porque Ele nos amou? Amém. E quem nasceu de Deus manifestará então o amor ao próximo. Correto? Se Deus é amor e eu nasci de Deus, então eu demonstro amor. Muito bem, vocês estão ali. Agora vocês acordaram. Olha o que ele diz em João 3, desculpa, 1 João 3, 17, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, uma coisa é falar que ama, outra coisa é amar de verdade. Sabe aquela história do eu te amo, Diego, mas você lá no Brasil e eu aqui, do outro lado do oceano, onde de preferência eu nem converse com você. Imagine se o Senhor Jesus faz isso com a gente. A gente chegou no céu, olha, antes de ir para o céu, né? Chegando no céu, aí já não vai dar mais para fazer isso. Mas o Senhor Jesus, antes de ir para o céu, às portas, ele diz, então, eu te amo, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Porque foi assim que você tratou seus irmãos lá, enquanto você estava lá, vivendo naquele mundo. Então eu te amo, ok, mas imagina se ele tratasse a gente do mesmo jeito que a gente trata as pessoas. Imagina se ele falasse com nós do mesmo jeito que a gente fala com as pessoas. Imagina só. Imagina se ele vira e fala, olha, eu te amo, viu? Lá no fogo eterno e eu aqui. E é assim que a gente faz. A gente faz assim. Né? Então a fé verdadeira, ela produz também um coração sensível e um coração generoso. Paulo, ele exorta, Gálatas 6,10, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Irmão, olha ao seu redor. Você sabe o que eu tenho um pouco de... Eu não posso falar que eu tenho aversão, porque não é aversão, mas eu tenho um pouco de cisma principalmente com a igreja tradicional inglesa nesse sentido. Por quê? Porque durante muito tempo existiu essa coisa da ação social. Tem que cuidar da comunidade, tem que cuidar dos oprimidos, tem que cuidar dos bêbados, dos drogados, do isso aqui. E dentro da igreja a gente passando necessidade. Está certo isso? Eu pergunto a vocês. Não está certo. Quer dizer, eu cuido de todo mundo lá fora, mas tem gente aqui dentro passando necessidade. Como é que eu faço? É a mesma coisa do seu irmão virar para você e falar assim, olha, estou precisando da sua ajuda. E você virar para ele e falar, não, sabe o que é? Que eu vou ajudar meu vizinho primeiro. Faz sentido isso? Eu estou falando de irmão de sangue agora. Meu irmão de sangue. Meu irmão mora lá em Portugal e meu irmão virar para mim e falar assim, irmão, estou precisando da sua ajuda. E eu virar para ele, não vai dar, sabe o que é? Meu vizinho aqui está precisando, eu preciso ajudar ele primeiro. Não faz sentido. Você faria isso? A mesma coisa é aqui na igreja. Esses aqui são os domésticos da fé, são os nossos irmãos. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Ou seja, obras de misericórdia não são méritos para a salvação. De novo, obras de misericórdia não são méritos para a salvação, mas eles são frutos da graça. E esse texto, ele confronta uma atitude que ainda persiste em muitas igrejas. Os cristãos dizem, Deus te abençoe com os lábios, mas não se dispõem a ser a própria resposta de Deus para a necessidade de quem está do seu lado. Deus te abençoe, vá com Deus, mas não se coloca à disposição em ajudar. Fé que se mostra espiritual no culto, mas é cega e fria diante da miséria real. Irmãos, fé que não se traduz em compaixão prática não é a fé de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, por isso que eu disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão estar com Ele. O pastor Hernandes Dias Lopes resumiu bem isso, ele diz, a fé verdadeira não apenas vê a necessidade, mas ela age sobre as necessidades. A palavra do Senhor hoje nos chama com clareza, não sejamos uma igreja de palavras vazias, mas uma igreja que fala e que vive o que fala, de amor prático.
que não nos contentemos em dizer, vou orar por você, quando podemos também estender a mão. Isso quando oramos. Deixa eu ver se só fui eu que passei vergonha, você já passou vergonha também. Quando alguém pediu para você, olha, ora a esse respeito, eu preciso que você ore por mim, por causa disso, fala, vou orar, irmão. Você vai para casa, aí você vai para os seus afazeres, aí você vai para o seu trabalho, você vai para outro dia para a escola, você vai para a universidade, você vai não sei o quê, e você não orou. E aí, 2 dias depois, o irmão liga e fala, ô irmão, obrigado, você orou por mim, deu tudo certo. Você tem coragem de falar, sabe o que é, irmão? Não orei, não. Eu duvido se você tem coragem de falar. Você se envergonha por dentro, isso é bom. Você se envergonha diante de Deus. Poxa vida, Senhor, eu esqueci. Mas graças a Deus que o Senhor abençoou. Mas se Ele dependesse das suas orações, né? Ainda bem que nós não dependemos. A oração sempre é bom, amém? Sempre é bom, a oração intercessória, a oração é excelente. Mas ainda bem que nós não dependemos das orações, nós dependemos do Deus que ouve as orações. Mas a gente passa vergonha, irmãos. A gente passa vergonha às vezes. E nas nossas casas, nos nossos recursos, no nosso tempo, que isso tudo esteja sempre à disposição do reino de Deus. Veja, não é necessário que todos façam grandiosas obras públicas, mas é necessário que façamos algo a respeito. Assim o nome de Cristo será glorificado e a fé que nós professamos se tornará evidente no mundo. Eu já tenho citado domingo após domingo e vou citar novamente. Atos 2, capítulo 2, de 42 a 47. O que aconteceu ali na igreja de Atos? A igreja crescendo. A igreja começou. O que aconteceu ali? O que os irmãos faziam? Eles oravam, eles iam ao templo, eles partiam o pão, eles atendiam as necessidades uns dos outros, eles viviam em comunhão e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque a comunidade viu o amor que aqueles irmãos tinham e falava, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso estar nessa igreja, porque ali o pessoal se ama, ali o pessoal se ajuda, nem que seja por um interesse obscuro por trás disso, mas a palavra do Senhor é pregada, e a palavra do Senhor pregada não volta vazia. Que seja para ouvir a palavra. Mas veja o que acontecia nessa igreja. E adivinha, nós somos quem? Nós somos continuação de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não acabou. Nós somos continuação 2000 anos depois de Atos dos Apóstolos, porque continuamos fazendo as mesmas coisas que a igreja primitiva fazia. Talvez com roupas diferentes, com penteados e barbas diferentes, mas fazemos as mesmas coisas, ou pelo menos deveríamos fazer. O nome de Cristo precisa ser glorificado através de uma vida reta, de uma fé que se pronuncia não só em palavras, mas também em ações. Terceira coisa, a fé isolada é estéril. 18 e 20. Mas se alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me sua fé sem as obras, e eu com obras te mostrarei minha fé. Crês que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem. E olha isso, e tremem. Até os demônios creem e tremem. Mas quereis saber, ó homem, vão, que a fé sem obras é estéril. Aqui Tiago continua o seu argumento com um toque quase que... Agora sim ele parte para um debate. Primeiro ele exorta de verdade, agora ele está partindo para um debate mesmo. Ele introduz aqui uma voz imaginária que tenta separar a fé das obras, como se fossem dons distintos. Uns teriam fé e os outros só obras. Tiago responde com firmeza, isso é impossível. Não dá para acontecer. Mostra-me tua fé sem as obras, que eu te mostro as obras sem fé. E agora? Em outras palavras, a fé verdadeira se evidencia pelas obras. Essa frase deve ser repetida na nossa cabeça sempre. Eu não sou salvo pela fé. Aliás, desculpa, eu não sou salvo pelas obras. Mas porque eu sou salvo pela fé, eu pratico boas obras. Se você não lembrar de nada, Paulo lá, ó, não lembrar de nada que eu falei hoje, lembra dessa frase. Essa frase precisa ecoar na nossa mente. Eu sou salvo pela fé
para realizar boas obras. Você é salvo pelo quê? Para que você foi salvo? Está gravando, viu? Está gravando, né? Ou seja, a fé verdadeira, ela se evidencia pelas obras. Não pode ser uma fé invisível. Ela deve ser manifestada também na prática, no fruto. Tiago aqui, ele dá um exemplo contundente e ao mesmo tempo provocador para nós. Olha o que ele diz. Você crê que existe um só Deus? Você crê? Amém. Até os demônios creem. E tremem, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós dizemos que cremos, mas não tememos, muitas vezes. Até os demônios creem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. Até os demônios têm ortodoxia. Até os demônios têm ortodoxia. Eles creem na existência de Deus. Eles têm um temor real, eles tremem. Mas isso é fé salvadora? Podem os demônios serem salvos? Se você falasse que podia, cadeiras iriam voar. Estou brincando. Mesas, isso, Giovana. Pior, né, Giovana? Né? Então veja, os demônios, veja isso, os demônios têm ortodoxia, eles sabem quem Deus é, eles sabem quem Jesus é, eles tremem, eles morrem de medo, mas eles podem ser salvos? Está vendo aqui a diferença? Vocês estão vendo a diferença disso? Aqui está a grande lição. Crer em doutrinas apenas não basta. Não é conhecer teologia que salva. Não é frequentar o culto que salva. Não é declarar que crê em Deus que salva. A fé que não se une a um coração transformado, a um caminhar de obediência, é uma fé inútil. A fé que nós dissemos que professamos deve também ser transformadora. Em Cristo somos nova criação, diz Paulo. Em Cristo nós não somos mais o velho homem, mas somos novo homem, nova mulher. As coisas que para trás ficaram, lá estão, e eis que tudo foi feito. Você é a mesma pessoa que você era antes? Não, não somos. Se você pensa que é, então você não crê no Jesus que eu estou falando. Se nós dizemos que em Cristo Jesus eu faço tudo que eu fazia antes, eu sou a mesma pessoa que eu era antes, então alguma coisa está errada. E eu tenho certeza absoluta, 200% de certeza, que não é Jesus que está errado. Não é Jesus que está errado. Ou seja, conhecer teologia só não basta, frequentar os cultos da igreja não basta, declarar que crê em Deus também não basta para a salvação. A fé que não se une a um coração transformado não é fé genuína. Amém? Nós precisamos ser transformados. Transformados. A ortodoxia sozinha não salva. A fé verdadeira envolve mente, envolve coração e envolve a nossa vontade. A nossa vontade agora não é mais nossa, a nossa vontade agora é do Senhor. É como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu luto contra a minha carne para que eu possa fazer a vontade dele. Não é o contrário, eu não luto com ele para que eu possa fazer a minha vontade. Não, aí eu luto contra a minha vontade deve ser esmagada. Sabe pisar no pescoço? Pois é, pisa no pescoço dela. É isso que deve ser feito. Não podemos nos contentar com uma fé intelectual apenas, ou verbal. Não basta conhecer só a doutrina, é preciso que ela transforme o coração, transforme a nossa vontade. Não basta dizer que cremos, é preciso que nossas vidas demonstrem isso no amor, na misericórdia e na busca incansável da santidade em Cristo Jesus. Então busquemos, cada um de nós, viver uma fé viva, atuante e que brilha para a glória de Deus. E aí ele continua. Exemplos da fé de Abraão e Raabe. Dos versos 21 a 25 que nós lemos. Olha só, Abraão e Raabe, eles ilustram para nós a verdadeira fé que sempre se manifesta em obras de obediência. Abraão,
grande patriarca, amém? Conhece Abraão, já ouviu falar dele? Que bom. Ele foi conhecido também como o pai da fé. Gênesis 15, 6 está escrito isso. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Veja, a fé de Abraão lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado por causa da fé. Está salvo, né? Está salvo? Tá, claro que tá. Mas anos depois, lá em Gênesis 22, essa fé foi colocada à prova. Foi colocada à prova. Quando Abraão esteve disposto a entregar o seu filho Isaque como sacrifício. Ele foi disposto a isso. Fé, obra. Me entregue o seu único filho. Tá bom, é isso que o senhor quer? Tá bom. E lá vai o menino com ele. Então, pai, tudo bem? Tudo bem. Estou parafraseando aqui, viu? Então, pai, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos. Sacrifício ao Senhor. E os servos indo com ele. Aí vira para o servo. E olha a fé de Abraão. Olha a fé de Abraão, presta atenção. Ele deixa ali os servos e fala, vocês fiquem aí, porque eu e o menino vamos subir e nós vamos sacrificar ao Senhor e nós voltaremos. Ele não fala, eu vou voltar. Vai ler a Bíblia. Vai ler Gênesis 22. Ele diz para os servos dele, eu e o meu filho vamos subir para sacrificar ao Senhor e logo nós voltaremos. O que será que passou pela cabeça de Abraão? Já pensaram nisso? O que será que passou pela cabeça de Abraão? Bom, primeiro, ele confiou totalmente no Senhor, correto? Ele falou, bom, Deus deu, se ele for para tirar, amém, mas eu não acho que ele vai tirar. Porque ele falou que os dois voltariam. Como? Será que o Senhor Jesus vai deixar eu matar e vai ressuscitar o menino? O que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai providenciar um outro sacrifício? O que o Senhor vai fazer? Eu não sei, eu só vou confiar. Eu só vou confiar. E não foi exatamente o que aconteceu? Ele confiou, ele obedeceu até o fim, a ponto de amarrar o menino na fogueira, na lenha, e está pronto para matar o seu único filho, aquele que, aliás, o seu único assim, né, o filho da promessa, desculpe, não o único filho, mas o filho da promessa, que Deus prometeu a ele que ia dar. Imagina a cabeça desse homem, falei, e agora? Deus prometeu que ia dar, agora Deus quer matar, esse negócio não está fazendo. Não, mas esse Deus, o meu Deus não é Deus que faz isso. O meu Deus não é Deus de confusão. O meu Deus não é eu, não é você, para que nós ficamos doidos. E primeiro nós falamos uma coisa, depois falamos outra coisa. Não, o meu Deus é fiel, justo e santo. Desculpa, Paulo. O nosso Deus é fiel, justo e santo. Ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. E aí Deus vira para ele e fala, você me ama, né? Você me ama? Então agora prove. Agora eu vou colocar sua fé à prova. E ele fez. E Tiago diz, ele não foi salvo pelas obras, foi? Não. Ele foi salvo pela fé. Mas Deus quis que ele demonstrasse boas obras? Quis. Abraão creu em Deus, Romanos 4,3. Fé é a raiz. Tiago mostra que tal fé gera frutos de obediência. O resultado. Raabe era uma gentia, uma meretriz, uma prostituta em Jericó. Alguém sem status religioso nenhum. Mas ela creu no Deus de Israel. Ela não creu no Deus dela, ela creu no Deus de Israel. O Deus que ela ouvia falar. Ela creu no Deus de Israel. E sua fé foi demonstrada quando ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Aqui nós temos um contraste. O patriarca Abraão e a meretriz Raabe. Tiago mostra que não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Em Cristo, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. A verdadeira fé sempre se manifesta em atos de obediência e de amor. Paulo fala da causa da salvação, a fé. Tiago, da evidência da salvação, as obras. E Deus, Ele olha para o coração, amém?
Deus, Ele olha para o coração, mas os homens, eles veem as nossas obras. Irmãos, você está sendo assistido o tempo todo. Nós vivemos num Big Brother da vida real. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Eu falei isso para alguém outro dia. Você tome cuidado. Você ande certo, porque as pessoas estão esperando você cair. Para te apontar, para te julgar, para falar, ué, você não é a boa zona? Você não é o queridinho, a queridinha do pastor? Cuidado. Ande como se tem que andar. Não é porque você vai ser castigado, não é porque as pessoas estão te olhando. E o problema de você sair errado, de você dar errado, é que não é o seu nome, o nome do pastor ou da igreja, que é jogado ao lixo, mas sim o nome de Cristo jogado ao lixo. João 15:5, o Senhor Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. Irmãos, que os exemplos de Abraão e Raabe nos inspirem. Não importa o seu passado, não importa o quão fraco você se sente, se você crê em Cristo Jesus, se você confia, se você obedece, eu quero que você saiba, Deus se alegra e se glorifica com uma fé que se traduz em atos concretos. Você não precisa fazer nada grande, você só precisa fazer. Para com essa mania mundana de que eu tenho que ser grande. Quem é que falou que você tem que ser grande? Quem é que falou isso? Quem é que falou que eu tenho que ser grande? Quem é que falou que eu tenho que ser poderoso? Quem é que falou que eu tenho que isso, que tem aquilo outro? Quem foi que falou? Você quer dividir sua glória com Deus? Ou você quer que Deus divida a glória dele com você? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. Pelo contrário, Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele ouve o clamor do humilde, mas Ele rejeita os soberbos. Ele rejeita, e nós já vimos, e vamos ver isso, desculpe, em Tiago aqui também, porque Tiago também cita isso. Ou seja, não despreze as pequenas obediências na sua vida. Elas são fruto visível de uma fé verdadeira, de um testemunho ao mundo que você crê em Cristo Jesus. Amém? E aí Tiago faz uma conclusão solene desse texto. Ele diz assim, porque assim, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Verso 26. Tiago encerra com uma imagem fortíssima. Corpo sem espírito é o quê? É um cadáver, é morto. Assim é a fé sem obras. Assim também a fé. Se não gerar obras, é um corpo sem vida, é vazio, é inerte, é morto. A lição aqui, ela é inseparável, ela não pode escapar da nossa visão, da nossa mente. Não é qualquer fé que salva, mas a fé viva em Cristo Jesus. A fé que se manifesta em amor, em obediência, em boas obras. Irmãos, essa é uma palavra para examinarmos as nossas vidas diante de Deus. Essa é a hora de nós pararmos e fazermos como o salmista fez. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que não te agrada. Me mostra. E eu vou mais além, para que então nós possamos pedir perdão ao nosso Deus e retomarmos ao ponto inicial, de onde nunca deveríamos ter saído. Que tipo de fé que nós temos professado? Qual é o que as pessoas dizem ao nosso respeito? Sabe por quê? Porque quando você morre, quando morre, todo mundo é legal. Já viu isso? Quando morre, todo mundo é legal. A não ser que o cara tenha 5, 6 famílias, aí tem 5, 6 esposas no velório, aí não vai dar certo. Aí vai falar mal dele mesmo. Agora, depois que a gente morre, todo mundo é legal. Tem o nosso amigo, pastor Daniel. Ele é de São Paulo, mas ele está morando na Espanha. E a mãe dele, infelizmente, faleceu recentemente. Vocês sabem disso, eu compartilhei com vocês. A mãe dele, infelizmente, faleceu de câncer, depois de lutar muitos anos contra o câncer. A irmã do Cacá, vocês conhecem o Cacá, a irmã do Cacá. E uma das coisas, a gente conversando, eu liguei para saber como é que ele estava e tal.
E ele falou, olha, eu estou muito triste, porque minha mãe se foi. Eu nunca mais vou ver minha mãe. Tem 2 anos que eu vi minha mãe, pessoalmente. E ela se foi, eu nunca mais vou ver minha mãe. Eu estou muito triste. Agora, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o testemunho que ela deixou. Pastores de 4, 5 igrejas em São Paulo, vindo ao velório dessa mulher e dizendo assim, olha, essa mulher me ganhou para Cristo. Essa mulher me evangelizou. Essa mulher cuidou de mim na escola bíblica dominical. Essa mulher tirava do corpo dela para dar para quem estava precisando na rua. Essa mulher tirava do prato dela para dar para as pessoas que estavam precisando na rua. Ex-drogados, ex-bandidos, tudo no velório dela. Quando souberam que ela morreu, eles entraram em contato com a família para dizer, eu quero ajudar de alguma forma, porque eu só estou onde eu estou hoje porque essa mulher pregou Cristo para mim. Vocês já imaginaram isso? Você já imaginou alguém falar isso de mim, alguém falar isso de você, no seu caixão, na sua família, falar assim, pastor Kleber, eu não quero que você se preocupe com nada, porque eu quero te ajudar, eu quero ajudar, porque ela fez diferença na minha vida. Eu quero fazer algo em troca, eu quero dar algo em troca, em memória dela. Foi isso que a família do Daniel experimentou lá no Brasil. Você já imaginou? Agora eu volto à pergunta, o que é que vão falar de nós quando a gente morrer? O que as pessoas vão falar no nosso caixão? O que as pessoas vão falar para os nossos familiares? Essa é a pergunta. Que fé, que tipo de fé que nós temos professado? O que o mundo vê em nós? O que o mundo está vendo em mim? O que o mundo está vendo em você? É religião formal? Ou é amor genuíno? Ou é prática de justiça? Ou é compaixão concreta? É amor pelo Senhor, amor pela sua palavra? O chamado de Tiago, ele ecoa o que o próprio Senhor Jesus ensinou, irmãos. Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o nosso Pai, porque eles sabem que nós temos servido a Deus. Portanto, examinemo-nos. E onde houver fé morta, apatia, formalismo, que nós possamos correr hoje mesmo ao Senhor Jesus e pedirmos perdão por isso. E que possamos exercitar uma fé verdadeira. E que Ele nos conceda essa fé viva, operante, frutífera. E vamos lembrar novamente de Efésios 2, de 8 a 10. Nós somos salvos pela fé para praticarmos boas obras. Que possamos viver, irmãos, para a glória de Deus, como um povo que demonstra ao mundo que Cristo vive em nós. Amém? Vamos orar? Você pode levantar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, e que hoje nos exortou e nos chamou a um exame sincero da nossa fé. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos sido lentos em obedecer e tardios em amar. Muitas vezes temos falado muito mais do que agido. Temos professado muito mais do que praticado. Mas nessa hora, Senhor, clamamos, aviva em nós uma fé verdadeira. Aviva em nós uma fé genuína. Dai-nos um coração que não apenas creia com os lábios, mas que te honre com a vida. Que Teu Espírito Santo produza em nós, Senhor, frutos de amor, de justiça, de misericórdia e de santidade. Senhor, livra o Teu povo de uma fé morta, de uma fé sem obras. Que o Senhor nos conduza a um caminhar diário com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A uma fé que brilha diante dos homens, mas que glorifica o nosso Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sermos um povo de fé viva, que ama, que serve, que cuida e que em tudo o nome de Jesus seja exaltado entre nós. Ajuda-nos, ó Pai.
Ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Que o Teu Espírito Santo capacite o Teu povo, Senhor. Nós te pedimos em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.